Muito bem, sextou. Vamos então para a nossa segunda aula sobre o feudalismo. Na primeira aula vocês conheceram um pouco mais sobre como é o sistema feudal, o que é o sistema feudal, quando ocorreu e também a região na qual ele ocorreu. Lembrando então, sistema político, social e econômico que vigorou na Europa Ocidental durante os séculos X ao XV. Vocês viram também que basicamente o feudalismo nasce da junção de elementos culturais do povo romano com os povos bárbaros, principalmente os povos germanos, que ocuparam a região do antigo Império Romano do Ocidente. Bem, na aula de hoje nós veremos então que aquela sociedade que foi mudando da cidade para o campo, aquela sociedade que se ruralizou, ela vai ser transformada, portanto vai nascer uma sociedade específica, por isso que o feudalismo é um sistema também social. E nós vamos conhecer nessa aula, então, a organização social do feudalismo, que ocorreu somente na Europa Ocidental durante os séculos X ao XV. Então vamos lá, sociedade feudal. Para começar, gente, a sociedade feudal, ela era dividida em 3 grupos. Esses grupos também podem ser chamados de ordens ou estamentos. Então, se nós, em alguma prova, em alguma atividade aparecer lá, quais são as ordens da sociedade feudal ou quais são os estamentos da sociedade feudal, é a mesma coisa, tá certo? E quais são esses grupos, então, essas ordens ou estamentos? Começando com os clérigos, vai estar no topo desta sociedade, que era composto pelo Papa, o maior representante da igreja, o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, os bispos e os sacerdotes. Essa ordem dos clérigos vai ser conhecida como a ordem dos oratores. Então, clérigos compunham a ordem dos oratores, que basicamente tinha a função de cuidar da vida espiritual das pessoas, do mundo espiritual, através das orações e fazendo a intermediação entre as pessoas, entre os seres humanos e Deus, tá certo? Então, a igreja tem esse papel de fazer essa intermediação, intermediar a relação das pessoas com Deus. Quando alguém queria saber qual era a vontade de Deus para a sua vida, ele recorria à igreja, recorria aos sacerdotes da igreja, tá certo? Então, eles têm basicamente essa função. O segundo grupo era da nobreza, que tinha como seu maior representante os senhores feudais. Nós vamos ver mais adiante que a nobreza tinha vários grupos dentro dela, mas o maior representante da nobreza eram os senhores feudais. E tinha então, dentro dessa sociedade feudal, ela vinha logo abaixo da igreja. Essa ordem vai ser chamada de ordem dos belatores. A ordem dos belatores é aquela que tem a função de proteger a sociedade através das guerras. Então, quem tinha a função de guerrear na sociedade feudal era a nobreza. E aí vem um ponto importante. Muita gente, às vezes, confunde as guerras medievais, as guerras feudais, com aquele modelo que nós tínhamos lá em parte da antiguidade, onde qualquer pessoa, qualquer homem com idade suficiente, com idade que permitia ele guerrear, independente de qual fosse a sua profissão, ele ia para a guerra. Então era muito comum camponeses, artesãos, em momentos de guerra, pegar em armas para lutar em defesa do seu povo, do seu território. No caso da sociedade feudal, camponeses, eles não vão para a guerra. A população mais pobre não vai para a guerra. A função de guerrear vai ser da nobreza, tá certo? Então, quem comanda as guerras, quem comanda os conflitos é a nobreza. E por último, os servos, que era composto ou por camponeses, artesãos que viviam nas cidades, e também teremos os vilões que nós vamos ver daqui a pouco. A ordem dos servos vai ser chamada de laboratores, ou seja, aquela ordem, aquele grupo que tinha a função de produzir alimento, de trabalhar para sustentar essa sociedade. Esse terceiro grupo vai compor a maior parte da população e vai ser a base da sociedade feudal. O que significa isso? É aquele grupo que está embaixo, mas que sustenta quem está acima. Se houver alguma ruptura nesse grupo,
nesse terceiro grupo que é o maior, que é aquele que produz a riqueza, que é aquele que produz alimento, os grupos acima com certeza vão ruir também. Então a base é aquele que sustenta. Perceba o seguinte, nós temos então esses três grupos, o do clero, da nobreza e dos trabalhadores, dos servos ou camponeses, e cada um deles tem a sua função. Então esses grupos são divididos por função. Os clérigos para cuidar da vida espiritual, a nobreza para cuidar da defesa, da proteção militar, e os servos para trabalhar na produção de riqueza, na produção de alimentos. Então veja que esses três grupos têm funções e um grupo depende um do outro, cada um exercendo a sua função para que essa sociedade permaneça funcionando, tá certo? Lembrando que a base, o que sustenta, é a terceira ordem, que é a dos servos. E mais um detalhe sobre a sociedade feudal importante, que ela é chamada de sociedade estamental, por isso que os grupos também podem ser chamados de estamento. O que significa ser uma sociedade estamental? É que a posição da pessoa, do indivíduo, nesta sociedade, se dá no seu nascimento. Então, se ele nasce servo, provavelmente ele vai morrer servo. Se ele nasce nobre, provavelmente ele vai morrer nobre. No caso do clero, normalmente eram pessoas da nobreza que não era o herdeiro. Por exemplo, na nobreza, como nós já vimos na aula anterior, quem é das terras, quem é do feudo, é o filho mais velho. Portanto, se o senhor feudal tem um segundo filho, esse segundo filho ele pode estar ali, virar um cavaleiro, um guerreiro ali junto com o seu irmão, que vai assumir o feudo, ou ele tem a opção de entrar na igreja. Então, normalmente, o clero, aquele clero, o alto clero da igreja, era composto também de pessoas que vinham da nobreza e que não herdavam terra, porque não eram os filhos mais velhos. Portanto, o clero também tinha uma origem nobre. Então, quem pertencia ao clero é aqueles que já vinham de uma vida nobre e, portanto, continuavam naquela vida mais tranquila, na vida de luxo. E é muito difícil, como a posição na sociedade é definida no nascimento, é muito difícil de mudar de classe social. Portanto, não acontecia de um servo virar nobre, por exemplo, tá certo? Ou para ascender, ou seja, para ir de uma classe mais baixa para superior, quanto de uma classe superior para a classe mais baixa. Então, um nobre nunca seria servo, porque essas posições elas são decididas no nascimento. Então, no grupo que a pessoa nasce, ela vai pertencer até o final dela. Não existe essa possibilidade de mudar de classe social. Bem, e aí nós vamos falar agora daquele grupo que trabalhava, ou os que trabalhavam, os laboratores, que era o terceiro estamento, o terceiro grupo, que era composto então pelos servos da gleba e pelos vilões. Os servos é aqueles que trabalhavam nos feudos. Então, os servos era aquele grupo do terceiro estamento que estava unido a um senhor feudal por um laço de servidão, ou seja, ele estava preso àquela terra. A função dele é a produção e o beneficiamento de alimentos. O que é o beneficiamento de alimentos? Então, por exemplo, ele planta o trigo. Quando ele colhe ali o trigo não se alimenta conforme ele é colhido. Ele precisa ser processado, ele tem que ser preparado, moído para fazer, por exemplo, a farinha. E aí sim, com a farinha faz outros tipos de alimento. Então, quem faz esse processo de colher e preparar o trigo para fazer, por exemplo, a farinha, são os servos. E também criavam animais que eram utilizados tanto para tração, para transporte, para o trabalho, quanto para alimentação. E também eram responsáveis pela fabricação de todas as ferramentas necessárias para o trabalho. Por conta disso, vocês perceberam que se o servo é capaz de produzir tudo o que o feudo precisa, os feudos serão autossuficientes. Ou seja, os feudos serão capazes, através do trabalho dos servos, a produzir tudo que é necessário para a sobrevivência. Aí nós lembramos de um ponto importante aqui, que é uma característica marcante do feudalismo. Se os feudos são autossuficientes, ou seja, se os feudos têm a capacidade de produzir tudo que é necessário para a sobrevivência, não existe a necessidade de compra de mercadoria. Portanto, se não tem pessoas interessadas em comprar, logo não tem necessidade de ter pessoas para vender. Então, o comércio ele praticamente desaparece em algumas regiões. Porque o comércio só existe quando tem uma demanda. Quando alguém tem necessidade de comprar, aparece alguém para vender.
Se não aparece pessoas com necessidades de compra, também não haverá quem venda, portanto não haverá comércio. Então o comércio enfraquece consideravelmente neste momento, tá certo? Ainda no terceiro estamento, nós teremos os vilões, que normalmente morava, como os próprios nomes sugerem, morava nas vilas, portanto ele não morava no feudo, ele morava na vila. Então eles não estavam submetidos às relações de servidão. Lembrando que eu acabei de explicar sobre a relação de servidão. O servo ele está preso à terra, ele não pode sair daquela terra, ele só pode sair com autorização do senhor feudal. Naquela terra ele vai receber um espaço para trabalhar, mas ele recebe aquele espaço para morar, para viver, mas em troca ele tem que trabalhar para o sustento daquela terra, para o seu próprio sustento e para o sustento do feudo. Já os vilões têm uma certa liberdade, eles não estão presos a nenhum senhor feudal, mas por outro lado também dificulta a sua fonte de renda, a sua fonte de riqueza, uma vez que eles não têm uma terra com facilidade para produzir. E vamos lá ver a vida dos servos, que está lá na página 7 da apostila de vocês. O servo e a sua família viviam numa feia cabana com um só cômodo, que dividiam com galinhas e porcos. No centro ardia uma pequena lareira, cuja fumaça escapava por um buraco no teto. No inverno, quando era preciso aumentar o fogo, o aposento ficava repleto de fumaça. Quando chovia, a água entrava pelo telhado de palha e transformava em lama o piso de terra. O cheiro de excrementos era persistente. Então vocês percebam que a casa era bastante simples, é basicamente uma cabana, um cômodo único, então não tem divisão de cômodo dentro dessa casa, onde no mesmo lugar que se dorme, é o mesmo lugar que se come, é o mesmo lugar que se protege os seus animais também. Então é um lugar bastante sujo, que quando chovia virava uma lama no chão, não tinha um piso apropriado, e no meio da casa havia ali então um fogo que o servia tanto para produzir alimento quanto para aquecer, principalmente no inverno, e não havia uma chaminé para escapar. Então algum buraco, fazia-se um buraco no teto para a fumaça escapar, mas é claro que aquilo ali espalhava para a casa toda, era uma casa muito esfumaçada, portanto um lugar muito insalubre, muito sujo, muito desconfortável para a população que morava nos feudos. Então, por que os servos se submetiam então a toda essa vida dura nos feudos? Por que eles aceitavam morar nos feudos diante dessa condição tão difícil? Porque o feudalismo, gente, foi um período de muitas guerras, muito risco, muito perigo. Então, os servos trabalhavam no feudo, moravam no feudo, porque ali, em troca do trabalho, eles vão receber a proteção do senhor feudal. Por isso que o nobre é responsável pela guerra, pela defesa. Enquanto os servos trabalham, os nobres vão defender de possíveis ataques, de possíveis conflitos. E por que esses conflitos eram constantes? Porque lembrem-se que no feudalismo, a principal fonte de riqueza é a terra. Então, terra é sinônimo de riqueza. Então, como é que se obtém essa terra? Como é que se obtém essa riqueza? Conquistando. E a única forma de conquistar essa terra é ou receber através de laços de fidelidade, naquela relação de suzerania, vassalagem que nós vimos na aula anterior, ou através das guerras, ou seja, invadindo essa terra e tomando posse dela. Então, essas guerras para obter terra era muito frequente. E essas terras são ocupadas por alguém. Então, o responsável por aquela terra, o responsável por aquele feudo, precisa defender de invasão de inimigos externos. Então, os servos, morando nessas terras, recebem a proteção do senhor feudal. Além disso, ele recebe um pedaço de terra que ele pode usar, então a terra não é dele, mas ele pode usar essa terra, e em troca dessa proteção e dessa terra que ele recebeu para morar e para cultivar a sua alimentação, ele também tinha que pagar alguns tributos, pagar alguns impostos. Então, prestem atenção e anotem aí esses impostos que são importantes. Então, tinha pelo menos 4 tributos que os servos tinham que pagar. A corvéia, que era a obrigação de trabalhar alguns dias da semana no manso senhorial, que era o território que pertencia ao senhor feudal, e toda a produção dessas terras era destinada ao senhor feudal. Então tinha as terras que o senhor feudal deixava o servo trabalhar, mas tinha as terras que pertenciam exclusivamente ao senhor feudal. O senhor feudal não vai lá produzir, ele não vai trabalhar nessa terra. Então o que ele fazia?
Alguns dias da semana, os servos iam na terra que pertencia ao senhor feudal, trabalhava ali na produção e tudo que era produzido naquela terra ficava para o senhor feudal. Então a corvéia é esse trabalho obrigatório alguns dias na semana para o senhor feudal. Um outro imposto que os servos tinham que pagar era chamado de talha, que basicamente era o pagamento de 1/3 de tudo que ele produzisse na sua própria terra. Então, como eu disse, os servos recebiam um pedacinho de terra que ele tinha liberdade de produzir. Só que aquilo que ele produzia no seu pedacinho de terra não era só para ele. Quando ele fazia a colheita, ele tinha que dividir a colheita em 3 partes e uma dessas 3 partes vai para o senhor feudal. Ou seja, 1/3 do que ele produzisse ia para o senhor feudal como um pagamento de imposto. Um terceiro imposto era as banalidades, que era um tributo cobrado pelo uso de instrumentos ou bens do feudo, como, por exemplo, o moinho, o forno, o celeiro e as pontes. Então, para processar alimento, como eu dei o exemplo anterior, para fazer, por exemplo, trigo, transformar lá o trigo na farinha de trigo, fazer esse processo de moer o trigo para ter a farinha, o camponês ele não tem o moinho, então ele usava o moinho do senhor feudal. Só que para usar esse moinho do senhor feudal, ele precisava pagar então as banalidades, pagar uma taxa para usar. E como que ele pagava essa taxa? Com aquilo mesmo que ele moeu. Se ele produziu trigo, ele vai deixar uma parte do que ele da farinha ali como pagamento de imposto. E por fim, um dos impostos mais bizarros que existia naquela época era o imposto da mão morta, que basicamente era quando o chefe de uma família camponesa morria, de um servo morria, os demais membros da família tinham que pagar uma taxa para o senhor feudal. Por quê? Porque o senhor feudal perdeu uma mão de obra. Ou seja, quando morria um camponês, teoricamente o senhor feudal está no prejuízo. Então a sua família tinha que compensar esse prejuízo pagando ali um imposto a mais por ter morrido ali o chefe da família. Então era para suprir essa mão de obra que o senhor feudal perdeu, uma vez que a partir do momento que esse chefe de família morre, a produção vai ficar comprometida, porque aí quem vai fazer serão os filhos, que normalmente são pequenos, a esposa, que agora vai ter que cuidar de mais de um serviço, além de cuidar da família, vai ter que cuidar do trabalho na lavoura. Então, claro que a produção vai cair consideravelmente. O senhor feudal entende isso como um prejuízo, então para compensar esse prejuízo ele cobrava uma taxa que era chamada de mão morta. Então anotem bem esses impostos que são importantes. Além disso, tinha um pequeno grupo que eram camponeses livres, que não tinha aquela relação de servidão e que viviam em terras que ficavam entre feudos. Então, você tinha a terra de um feudo, aí você tinha uma terra livre e tinha a terra de outro feudo. Os camponeses livres, então, viviam nessas terras que ficavam entre feudos, ou seja, uma terra que não pertencia a nenhum senhor feudal. Basicamente, eram terras comuns, ou terras comunais, que não pertenciam a nenhum desses senhores feudais. Eles tinham mais liberdade, porque não tem que pagar aqueles impostos que eu acabei de citar. Então, tem essa vantagem de não pagar esses impostos. Eles têm a liberdade de produzir aquilo que eles bem entendem. Tá certo? Então, tem essa vantagem, mas, por outro lado, eles tinham maior insegurança, porque não tinha a proteção de um senhor feudal. Então, o risco dessas vilas, dessas terras serem invadidas, saqueadas e as pessoas serem assassinadas, violentadas, era muito grande. Tá certo? Então, se por um lado esses camponeses tinham liberdade, por outro, ele tinha um risco muito grande. Tá certo? No feudo, embora todos os impostos, aquela vida dura, pelo menos tinha a proteção do senhor feudal. Bem, agora os que guerreavam. Quem eram os que guerreavam? Como eu já disse, era a nobreza, os senhores feudais. Esses senhores feudais serão aqueles que vão ver nos castelos. É nesse momento da história que vão surgir aqueles grandes castelos, que tinha a função, não era para mostrar que que senhor feudal era somente rico, por isso ele construiu aquele castelo gigante. Não, o castelo, na verdade, gente, não era tão grande. Esses castelos gigantescos eram raros. A gente às vezes vê nos filmes os castelos, dá aquela impressão que todos os castelos eram gigantescos. Na verdade, os castelos não eram tão grandes assim. Eles eram construídos naquele formato porque eles tinham uma função que era para proteger não só o senhor feudal, mas todo mundo que morava ali naquele feudo. Então esses castelos eram cercados por muros e que defendia a população dos ataques, tá certo? Então, em volta do feudo tinha um muro,
para proteger todo o feudo, que inclusive as terras. Depois, numa parte do feudo tem ali onde fica o castelo, também tem uma muralha em volta do castelo para proteger. E depois tem o próprio castelo, que é mais uma fortaleza. Então, em caso de invasão, os inimigos têm que invadir a muralha do feudo, invadir a muralha do castelo e, por fim, o próprio castelo. Então, a população que mora no feudo, eles vão se abrigando ali. Se caso os muros do feudo é invadido, eles correm para dentro dos muros do castelo. Então, essa é a função, é proteção. E os nobres, então, têm a tarefa clara de defender esses territórios. Essa tarefa de defesa, quem concedia essa tarefa ou eram os reis, que era o maior senhor feudal do pedaço, ou outros nobres também. Além disso, esses nobres têm a tarefa de conquistar novas terras. Afinal de contas, terra é riqueza. Então, se todos esses senhores feudais têm a tarefa de conquistar terra, gente, para conquistar a terra para algum senhor feudal conquistar a terra, ele vai conquistar a terra de um outro senhor feudal. Por isso, sempre haverá conflitos, haverá guerra constantemente. Essa nobreza, esse grupo da nobreza, nós já estudamos a origem, foi lá no Império Carolíngio, nós estudamos na unidade anterior. Aí vocês começam a perceber alguns elementos daquela cultura bárbara germânica fazendo sentido agora, aflorando agora. Então, lembre-se que lá no Império Carolíngio, para facilitar a administração, o imperador dividiu o território e deu títulos para aqueles que governariam esses pequenos territórios. Mas quando o Império Carolíngio enfraquece, aqueles títulos de nobreza permaneceram. E aí a nobreza começa a ganhar mais destaque. Então, dentro desse grupo da nobreza, nós vamos dividir basicamente em dois grupos. A alta nobreza, que era formada por duques, condes e marqueses. Vocês se lembram que esses títulos surgiram lá com o Império Carolíngio, na unidade passada nós estudamos. E tinha a baixa nobreza, que era formada por barões, viscondes e cavaleiros. Então tinha uma espécie de uma hierarquia dentre a nobreza. E esses títulos de hierarquia vai variar também com relação à localização do território. Então, quanto mais estratégico for um território, mais importante é o nobre, maior é o título de nobreza que ele vai receber. E, basicamente, eles prestavam serviços militares aos grandes senhores. Essa baixa nobreza, eles não são necessariamente senhores feudais. Eles são nobres que trabalham para outros nobres prestando serviços militares. Então, por exemplo, o senhor feudal, quando vai para a guerra, ele divide os seus soldados, seus homens, em grupos. E quem comanda esses grupos também são nobres, e aí vai variar. Quanto maior o grupo, maior também a importância desse nobre. Então, por exemplo, um barão pode comandar um grupo maior de homens, um visconde pode comandar um grupo menor, ou vai receber a função, por exemplo, de cobrança de impostos, de aplicar justiça. Então, isso são auxiliares do senhor feudal. Só que esses auxiliares são nobres também, mas pertencem à baixa nobreza. Então, basicamente, para facilitar para vocês entenderem, raciocínio o seguinte: a alta nobreza é aquela que tem terra. A baixa nobreza é aquela que não tem terra, mas trabalha para aquele que tem. Então, de novo, a alta nobreza são aqueles nobres que possuem terra, comandam uma terra. A baixa nobreza são nobres, mas que não possuem terra. Eles trabalham no exército ou auxiliando um nobre que possui terra, aquele que é chamado de senhor feudal. E viviam, então, em lutas pelos seus senhores, tá certo? E para compor, então, esse grupo de guerreiros, eles passavam por treinamento muito duro, né, porque tinham que ser capacitados para a guerra, que era iniciada desde a sua adolescência, tá certo? Bem, vocês repararam aqui, para nós encerrarmos essa aula, que eu falei de dois grupos que trabalham com o guerreiro, mas não falei daqueles que oravam, daqueles que cuidavam da parte espiritual, porque nós teremos uma aula só para falar deles e também da influência da igreja, que neste momento, na Idade Média, vai ter uma importância muito grande e que merece uma aula exclusiva para eles.